Sim, algumas estratégias de guerra. Eu gostaria de exortar vocês a orar ao Deus vivo, buscar contato com Ele, seja só, seja com outros. Orem uns com os outros, orem uns pelos outros. Isso nós fizemos muitas vezes na juventude, nós oramos e buscamos a Deus. Eu gostaria de dizer com gritos e lágrimas, nós buscamos a Deus e Deus nos ouviu várias vezes. Ele nos abençoou muito, que fortificou na nossa luta. E essa é uma tática de encher a nossa mente com o bem conscientemente, seja com a palavra de Deus, seja com as escrituras dos irmãos, e Johann Oscar Schmidt especialmente. Johann Oscar Schmidt, ele que vivenciou muitas batalhas, ele no começo estava muito sozinho, e ele se encheu, e ele encheu a sua mente com todas as coisas boas. E isso eu gostaria de exortar, você deve fazer isso também no tempo de paz. Não quando você está em grandes tentações, você tem que ter as armas prontas, você tem que te preencher e preparar as armas antes para tê-las, ler, orar e buscar a Deus, para que no dia da tentação, no dia que a batalha começar, então você tem algo, você só precisa abrir a tua bolsa e disparar. E, obviamente, encher os pensamentos conscientemente com a palavra de Deus. De manhã você levanta, você pode tirar uma daquelas palavrinhas do dia. Nós temos também fracore, e a maioria ouve isso. Isso é muito bom de encher algo, colocar algo na mente na manhã para que você tenha durante o dia, na tua mente, que você pode amarrar teus pensamentos nisso. Uma única palavra de Deus, uma palavra, leia uma palavra. Por exemplo, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Uma palavra. Então você vai na escola, você tem oportunidades, você pode dizer, o que eu li hoje? Então você esqueceu, então você pensa, eu li, bem-aventurados os limpos de coração, isto é, meu coração, guardar o meu coração puro. Então nós esquecemos, mas então nós lembramos de novo, exatamente isso. Trabalhar conscientemente para que esta palavra de Deus permaneça nos teus pensamentos. Então, assim, tem muitas táticas que podem ser ativadas momentaneamente se você quer ser guardado. Pode ser como José. Eu vivi momentos assim no trabalho. Então, vinha uma menina jovem e ela estava lá ao meu redor. Há momentos em que você precisa fugir, verdadeiramente fugir. Mas nós não podemos fugir corporalmente, nós não podemos sempre sair. Na escola você está lá com alguns, então se trata de fazer grupos de trabalho, então vem que eu, com 3, 4 meninas, preciso fazer um trabalho, são meninas bonitas. Você precisa desenvolver algo com elas, você não pode simplesmente sair correndo, isso não dá, mas você tem que, nos teus pensamentos você pode fugir. Nos pensamentos você pode fugir e ir ao trono da graça. Isso tem que acontecer nos pensamentos, e isso as pessoas percebem, isso eu também fiz, e mais tarde eu me admirei na escola de profissões. Muitas vezes eu tinha mãos frias, então eu estava lá no calefador, estava aquecendo minhas mãos e vinham meninas, colegas de classes vinham a mim, estavam lá e conversavam sobre seus hobbies, uma gostava de assar bolos, e falavam sobre tudo, como pessoas normais. Mais tarde eu compreendi por que era assim. Porque os outros meninos, eles saíam para fumar. Então eles voltavam e quando eles vinham, somente era o mesmo assunto. Só se falava de sexo, impureza, sempre se falava disso. E isso afastou tanto as meninas que elas não queriam estar junto com eles. Mais tarde eu descobri que elas queriam estar juntas comigo porque eu era um homem totalmente normal. Eu falava com elas como você fala com um homem normal. Então eu percebi que a arma que isso é de ter os pensamentos guardados conscientemente, isso se mostra na vida. Ou no exército, mais tarde, eu recebi a exortação antes de ir, que uma estratégia de guerra do exército, você entra num barracão com incrédulos,
e homens terríveis, e você está lá e eles penduram fotos de mulheres nuas, e você tem que lutar, destruir essas fotos e precisa lutar. E eu pensei, oi, 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 isso. Então eu cheguei lá e realmente foi assim. Estavam lá os meninos e tinham as suas fotos penduradas. Eu vi isso e eu me admirava, porque isso não me interfere. Você não vê nada mais daquilo que o Senhor criou? Mas eu pensei, porque é possível? Porque eles têm um problema tão grande com isso? Porque eu percebi que isso não me molestava, mas então eu senti, não, eu vou perguntar se isso é necessário. Então ele disse, sim, traga você algumas fotos, as paredes vazias não são bonitas. Então eu pensei, claro, eu posso ser ativo mesmo. Então eu saí, fui numa loja de carros e peguei placas bonitas da Mercedes e propagandas da Mercedes e pendurei lá. Mas a parte interessante é que cada um tinha o seu armário com as suas coisas privativas, onde ninguém tinha acesso, também os chefes. Então eles tinham as suas fotos lá dentro daquelas portas. Então a porta muitas vezes estava aberta e todos viam aquelas fotos igual. E eu pensava, como isso não me diz absolutamente nada? Então eu realmente aprendi que isto vem da vida oculta. Lá você recebe uma força tal e um poder sobre a impureza, sobre o pecado, que você, entre meio dessas pessoas impuras, você pode vencer. E isso me entusiasmou tanto que isso é possível. Eu não preciso fugir de uma forma exterior e correr, ir a um lugar seguro, mas lá no meio dessas pessoas impuras eu posso vencer. Então eu posso viver feliz. Então havia um jovem especial lá, que era um boxeador grande, forte, e ele treinava à noite. E ele queria um saco de pancadas, mas ele não tinha nenhum, então ele me perguntou que eu segurasse para ele o saco de dormir. Eu disse, sim, isso eu posso fazer. Então, ele começou nesse saco de dormir como um búfalo maluco. Ele estava boxeando e eu via o seu rosto. Ele quase me batia, mas isso para ele era totalmente normal. Então ele treinava. Era um homem com grandes músculos. E ele era servo de uma menina jovem, uma filha, segurança de uma filha de um dono de uma fábrica de cimento. Então ele estava à noite fazendo vigília. Quando esse se irava, era algo muito perigoso. Ele uma vez chegou no amanhecer do dia, depois de umas suas noitadas. Ele tinha muito medo. Eu perguntei o que acontece. Ele me disse, eu estava num bar essa noite. Eu estava bêbado. E estavam lá sentados 5 soldados americanos. E eles perceberam que eu estava bêbado. E eles me colocaram o pé na minha frente e me derrubaram. Eu caí duro. Então ele ficou tão irado. Ele pegou a cadeira e deu pancada, bateu nos 5. Então ele tinha medo da polícia americana, que ela viria buscá-lo, mas eles não vieram. Então eu estava sentado na cadeira e estava de guarda do telefone. Então eu tinha muito tempo, não acontecia muita coisa. Eu estava lá sentado. Então ele chegou, um homem grande, forte como ele era, e ele me viu lá. Ele tirou a Bíblia da minha mão e disse, Hofmeister, o que você está lendo? E ele disse, eu poderia bater em tantas pessoas, mas em você eu não consigo fazer isso. E ao teu redor existe algo ao teu redor. E quem me conhece sabe que eu não sou o mais forte. Eu sempre não fui muito atlético. Eu era frágil. Eu estava lá e eu estava agradecendo a Deus que à minha volta havia algo. Ele tinha um respeito tão grande por mim. E ele vivia de uma vida muito impura. Então uma vez ele chegou a mim. Ele se ajoelhou e disse, Stefan, você pode me ajudar? Eu também quero receber uma boa menina para casar. Então ele veio a mim, na sua miséria, me perguntar o que ele deveria fazer para receber uma boa menina. Então eu disse a ele, sabe o que você pode fazer? O que eu faço? Viver puro. Mas isso para ele era muito difícil. Mas isto mesmo a mim me influenciou tanto. Eu
exteriormente não era um homem muito forte, mas a esse conteúdo em Deus, esse conteúdo da igreja, do anúncio dos irmãos, dessa força do Espírito e essa força que vem de Deus, essa interiormente dá uma vida tão bonita, uma liberdade do mal, liberdade do pecado, liberdade da impureza. Você pode viver em meio nessa geração má, você pode viver puro, puro como um luzeiro celestial para os homens. Este é teu chamado. Viva nesta força de Deus. Então você realmente será feliz. Isso é muito interessante. As pessoas percebem isso. Elas veem que de nós tem uma força, é algo celestial. E toda a criatura espera por isso, para que algum dia essas pessoas, que esses filhos de Deus são manifestados, toda a criação anseia por isso, para que venha a liberdade, essa gloriosa e perfeita liberdade, sobre que venha sobre toda a criação. Isso eles anseiam, todo mundo anseia. E nós estamos lá nisso, para revelar isso no nosso redor, através dessa força gloriosa. Esse é o teu chamado. Viva simplesmente fiel nas atuações do teu interior, as atuações de Deus. Seja simples. E dessas atuações, quem é fiel no pouco, também sobre o muito será fiel. E isso, Deus, Ele prova para se esse amor pelo pastor, que quando ele fala, que quando ele caminha, eles obedecem, e quando ele vai a outro lugar, eles o seguem. Essa simplicidade e calma, fidelidade para com Cristo, isso é importante para toda a tua vida, esse primeiro amor ao pastor, para que isso habite em ti durante toda a tua vida. Eu ouvi de um pastor que falava que muitas vezes ele observava pastores de ovelhas quando eles se reuniam às noites. Então eles estavam com seus rebanhos e todos se reuniam no mesmo campo. Então os pastores estavam juntos e na manhã eles somente abriam as porteiras e cada pastor ele ia na sua direção e cantava. E as ovelhas, elas por si só se dividiam, porque elas conhecem a voz do seu pastor e elas seguem o seu pastor. Eles não precisam ser separadas, elas mesmas se separavam segundo a voz do seu pastor. E quando uma ovelha jovem, um cordeiro era desobediente, então ele ia lá, pegava e quebrava uma pata e segurava nos seus braços durante várias semanas consigo, para que este cordeiro aprendesse a conhecer a voz do seu pastor. Então depois ele podia soltar e estava conhecido com a voz do seu pastor. E isso pode às vezes acontecer de receber uma disciplina, uma admoestação, que recebamos ouvidos abertos para a voz do pastor, mas mais bonito é quando nós voluntariamente aprendemos a ouvir como cordeirinhos de Jesus Cristo, eu gostaria de dizer. Então, podemos crescer para um servo que ouve aquilo que Jesus diz e ele cumpre aquilo que Jesus quer que se faça e está junto nesta obra que Deus quer fazer na terra, que é construir a igreja. E Jesus, ele poderia ter ficado na terra, ele poderia viver eternamente, mas ele disse, eu vou ao Pai. Então, os seus discípulos vão trabalhar aqui e cumprir aquilo que Jesus quer. E este é o teu chamado, que você use o teu corpo como ferramenta para que Deus o possa utilizar como ferramenta. Te encha com esse Espírito, te encha com o bem, te encha com a palavra de Deus e o Espírito de oração e da graça. Então, você vai ver na luta diária, com as tentações, Deus está contigo. E então, também, uma fina, boa irmandade é construída, onde nós mesmos podemos lutar uns com os outros e podemos edificar junto com os outros. Isso eu